Olá, tudo bem? Eu sou Jackson Batista e venho comigo para mais um episódio do Podcast On Revista Fevale Vivendo na Fevas. Estamos recebendo aqui no estúdio o coordenador e professor do curso de jornalismo, Alisson Coelho, para falarmos um pouco sobre o Jor On, evento de jornalismo que está acontecendo essa semana aqui na Universidade de Fevale. Seja muito bem-vindo, professor. E como que surgiu a ideia do Jor On? A gente criou esse evento em 2018, na Agência Experimental de Comunicação, e a gente sempre sentia falta de ter um evento maior que pensasse as questões próprias do jornalismo, né? Então, trazer convidados do mercado, pessoas que fizessem essa interlocução com os alunos. Naquela primeira edição, a gente foi assim, um super sucesso, porque os alunos compraram muito a ideia de ter esse evento. Cada noite a gente sempre recebe 2, 3, recebemos até 5 convidados numa noite. E essa troca de ideias mesmo sobre o mercado, sobre o que tem de inovação. Então, o evento ele surge naquele ano e depois a gente consegue fazer ele todos os anos, inclusive durante a pandemia, de forma virtual. E ele se mantém. A gente considera ele hoje um ativo do curso, assim, né? Porque é um momento super de reflexão para os alunos. E quem organiza e como que funciona a organização do evento? A organização é toda da Agência Experimental de Comunicação, ali a equipe da professora Adriana Stirmer. Claro que a gente faz uma conversa antes, da qual eu participo também, para ver quais são as temáticas que a gente vai trabalhar a cada edição, quem são os convidados que nós vamos trazer, né? Então, esse ano a gente está trazendo, ontem foi a primeira noite, né? Na segunda-feira da primeira noite, a gente falou de jornalismo esportivo identificado, trouxemos o Luca Pumes e o Rodrigo Adams da Atlântida, justamente para falar um pouco desse trabalho do jornalista que trabalha com esporte, mas que revela o clube do coração, que é o grande mito que a gente tem no jornalismo esportivo, né? E na segunda noite, a gente está trazendo o Roger Leirina para falar sobre jornalismo cultural, ele que é um dos grandes expoentes aqui do nosso estado nessa área. Ele que a gente entrevistou também vai entrevistar nessa segunda parte do podcast On. E quais os critérios assim que levam a escolher os palestrantes? Sempre tentando pensar temáticas que os alunos curtam, que sejam, é claro, que sejam didaticamente interessantes, porque não adianta o aluno querer e didaticamente não vai acrescentar muita coisa na vida dele. Então, temáticas que a galera ache legal, mas que também vão acrescentar do ponto de vista de ensino, coisas que vão além da sala de aula, porque o professor traz muita coisa, mas obviamente ele não consegue trazer tudo. Então, coisas que mostrem um outro lado e profissionais que tenham, assim, já alguma coisa no mercado a mostrar. Não necessariamente idade. Ontem a gente recebeu o Luca, que tem 24 anos, mas que está fazendo coisas muito legais no mercado, muito diferentes. Então, poxa, vamos valorizar isso, vamos trazer esse cara para conversar. Ao mesmo tempo, a gente tem o Roger Leirina, que, poxa, passou anos na RBS, Canal Brasil, manja tudo de jornalismo cultural e tem uma bagagem de tempo maior. A questão não é tempo, a questão é estar fazendo coisas diferentes e ter coisas legais para contar. E qual que é a importância do Jor On para os acadêmicos de jornalismo e para os acadêmicos em geral, porque todos eles podem participar também do evento, né? Aberto à comunidade, aberto a estudantes de ensino médio também que queiram assistir os debates e as conversas sobre jornalismo, aberto a alunos de qualquer curso. Na conversa com o Rodrigo Adams, a gente teve alunos com, da área da saúde, que estava a fim de participar. Vai lá, participa junto, não tem nenhum problema. Para os alunos, eu acho que é um momento de abrir um pouco os horizontes, assim, olhar para além do campus, porque, claro que a gente vê muita coisa aqui dentro, muita coisa legal, muita inovação, mas ao mesmo tempo tem alguns insights que vão vir do cara que está no dia a dia do mercado ali na batalha, né? Então acho que é um momento de abrir horizontes, pensar coisas diferentes e também fazer essa conexão do network, porque conversando com os convidados, a gente já teve aluno convidado para ir fazer estágio, a gente já teve convite para fazer visita técnica nos veículos. Então esse momento de interlocução com esses convidados ajuda inclusive a gerar oportunidades de trabalho depois. Muito obrigado pela participação aqui, professor. Obrigado, Jackson. Muito obrigado pelo espaço. E falamos com o coordenador e professor do curso de jornalismo, Alisson Coelho. Fique agora com a minha colega Lana Maldaner, que vai conversar com o jornalista e crítico de cinema Roger Leirina, um dos palestrantes do Jor On deste ano. Tudo bem, Lana? Tudo bem, Jackson? Meu nome é Lana Maldaner e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Seguimos falando sobre o Jor On, que é um evento direcionado para os alunos de jornalismo aqui da universidade. Quem está comigo é o jornalista e crítico de cinema Roger Leirina, um dos convidados do evento nesse semestre. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço o convite, a oportunidade aí de falar com vocês, com os acadêmicos. Então, Roger, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu contasse um pouco sobre a tua trajetória e formação dentro do universo jornalístico, cultural e cinematográfico. Certo, eu estudei jornalismo na URGS,
né, na Fabico, que é a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. Me formei em 1995 e trabalhei nos veículos da RBS entre 1999 até 2017. Foram quase 20 anos de atividade, tanto no jornal Zero Hora quanto nos outros veículos da rede, como o antigo Clique, que depois, hoje é o GZH, né, a plataforma, o ambiente digital do Grupo RBS. Trabalhei também em algumas rádios, como na 102 FM e também na TV Com. Eu tive um programa de entrevistas na área da cultura, chamado Programa do Roger, e durante também um bom tempo. Durante esses quase 20 anos, minha principal atuação foi junto ao jornal Zero Hora. Eu era editor de uma coluna chamada Contracapa, que ficava exatamente uma página, como o nome já diz, na contracapa do segundo caderno, de segunda a sábado. Então, ali eu dava notícias e comentários sobre cultura e arte em geral. Música, cinema, literatura, artes cênicas, artes visuais, também comportamento, tudo que acontecia, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil e no mundo. E, ao mesmo tempo, paralelamente a essa atuação como colunista, eu também trabalhei no jornal como repórter e crítico de cinema e de música. Fazia também reportagens em outras áreas também, de artes cênicas, artes visuais. Quer dizer, né, trabalhei com a produção de matérias, comentários, especialmente de cinema. Quer dizer, muita crítica cinematográfica. Eu tive uma atuação bastante intensa durante esse período aí nessa área da cultura e da arte. E a partir depois eu saí de lá em 2017 e em 2018 coloquei no ar um site com mais ou menos esse mesma ênfase, esse enfoque na produção cultural, especialmente aqui do estado, de Porto Alegre. E esse site, depois, em 2019, veio se juntar com outras iniciativas digitais, que eram o Matinal News, e nós criamos um grupo jornalístico, e que hoje, além do meu site, que tem resenhas, entrevistas na área de informações, notícias na área da cultura e da arte, também uma agenda cultural diária bastante, né, ampla desse universo. A gente tem também a Matinal News, que é uma curadoria diária de uma newsletter com a seleção das principais notícias a respeito do que está acontecendo nos mais diversos aspectos aqui do noticiário no Rio Grande do Sul. O foco também é em Porto Alegre, mas também no estado, política, cidade, economia, dia a dia, né? E também criamos uma revista literária chamada Parêntese, que é editada pelo professor de literatura e escritor Luiz Augusto Fischer, semanalmente entregue aos nossos assinantes aos sábados, e que traz resenhas literárias, entrevistas e perfis, né, de personalidades da área da cultura, da política, da vida social mesmo da cidade, reportagens, matérias de peso. Então a gente tem um ambiente, digamos assim, de digital em que eu estou atuando com destaque na área da cultura e da arte. Atualmente, tu trabalha no Canal Brasil também, como repórter e crítico de cinema, certo? Como funciona e como é o teu dia a dia? Exatamente. Eu já, há alguns anos, eu faço parte dessa equipe do Canal Brasil. Eu sou como uma espécie de correspondente aqui no Sul do canal e eventualmente gravo, então, entrevistas para os programas de telejornalismo do Canal Brasil, que fazem uma cobertura da produção do audiovisual no país. Então, quando está acontecendo, por exemplo, um set
de rodagem de algum longa-metragem, algum filme aqui no estado, ou uma mostra de cinema, um festival, eu costumo gravar essas matérias, essas reportagens. Além disso, eu participo como convidado para fazer comentários, especialmente nas premiações dos festivais de cinema aqui de Gramado, todo ano. Eu faço essa cobertura, mas também alguns outros eventos e premiações em Rio e em São Paulo, como o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro ou o Prêmios Platino, que é uma premiação que destaca a produção de filmes nos países da América Latina e também da Península Ibérica, né? Então, eu atuo dessa maneira também, eventualmente, no Canal Brasil. Antes do encerramento da TV Com, em 2017, tu apresentava o programa do Roger, como tu falou antes. Quais os aprendizados que tu tirou desse trabalho? Essa experiência foi muito rica para mim e realmente, a partir dali, as minhas percepções profissionais e mesmo interesses na área do jornalismo se ampliaram. Porque eu sempre, desde muito jovem, desde antes, inclusive, de pensar em fazer jornalismo na adolescência, eu sempre tive muito ligado com o texto. Lia muito e gostava de escrever. Gostava muito de cinema, de música, mas eu achava que quando eu eventualmente fosse ter alguma profissão, ia ter que ser ligada ao texto. E eu sempre fui muito tímido. Algumas pessoas até não acreditam muito nisso, porque como eu fiz televisão, etc., a gente entra na comunicação, não parece, né, que a gente tem que eu seja assim. Mas eu sempre, né, nunca me interessou muito, no final das contas, participar em televisão. Achei que realmente não era para mim, que meu universo seria, como eu disse, no texto. E, efetivamente, quando eu comecei a trabalhar em Zero Hora, era isso, né? Escrevendo no jornal, que era o que eu sempre quis, e eu sentia que ali era o meu elemento, o meu universo. Fazer alguma participação em rádio, também não era muito o interesse, mas tudo bem, não tinha imagem. E acabei sendo convidado inesperadamente pela diretora da TV Com na época, que era Alice Urbim, e ela disse, não, a gente gostaria de ter um programa na TV Com, na grade da programação da emissora, que abordasse esses temas que tu costumas abordar na tua coluna, na contracapa, no jornal. Entrevistas com artistas, músicos, pessoas que pensam a cultura, uma espécie de um talk show, e que também tivesse um momento musical, né, desses artistas convidados, né, que fizessem uma apresentação, um número musical. Eu, a princípio, não quis, achei que não era eu não era adequado para isso, que eu não tinha experiência, efetivamente eu não tinha, e no começo era tudo novo, mas surpreendentemente para mim, eu me senti muito à vontade trabalhando com televisão, diante da câmera, o que normalmente para as pessoas é inibidor, e eu entendo, eu também achei que seria comigo, mas eu não entendia muito no começo por que eu até tinha me sentia à vontade, tinha um certo uma falta de inibição mesmo. Depois eu comecei a tentar racionalizar e acho que é muito por conta desse meu interesse tanto pelo texto. Eu enfrentei o desafio de apresentar um programa de televisão diário, como eu disse, de segunda a sexta-feira. Ele variou de tempo, de horário em que ele era transmitido, geralmente no final da tarde, inclusive a duração dele. Já foi de meia hora até quase uma hora de duração, todos os dias, é bastante coisa. Mas eu tinha cá comigo que, como o meu interesse era realmente o texto, tudo que eu fizesse e ali eu tinha que ser na minha cobrança ali, realmente eu tinha que ser muito bom, eu tinha que me puxar, digamos assim. Na televisão era lucro,
no sentido de que, olha, eu não sou disso, eu não sou de TV, daqui a pouco eles vão se dar conta que não que eu não fui feito para esse tipo de mídia e vão me dispensar. Então eu só vou, né, tentar não fazer feio, tentar né, fazer o básico. E efetivamente eram assuntos que eu domino, né? Dominava, conhecia as pessoas que eu ia entrevistar, conhecia os trabalhos, então eu tentava ser o mais natural possível, como se estivesse conversando com essas pessoas, sei lá, numa mesa de bar, mas diante da televisão e ao vivo. E, surpreendentemente, como eu disse, eu acho que funcionou. Aprendi, por isso, muito e desmistificou o que, para mim, realmente era algo impensável, que era olhar para uma câmera de televisão e falar, né, e manter entrevistas, etc., conduzir um programa ao vivo, porque o programa não era gravado, era ao vivo. Se mostrou, no final das contas, talvez mais simples, para mim, pelo menos, do que eu supunha. E como tu vê o cinema nacional de hoje em dia? Temos um filme representando o Brasil no Oscar 2024, na categoria internacional. Então, eu te pergunto, a gente está no caminho certo? Eu acho que o cinema brasileiro sempre foi muito rico de expressões, de ênfases e de abordagens. Em alguns momentos, por conta mais de fatores externos, extemporâneos, a produção em si e aos projetos dos realizadores, produtores, mas mais uma questão de viabilização econômica e de infraestrutura mesmo desse setor do audiovisual. A nossa produção foi menos exuberante, ficou mais acanhada, e em algum momento, efetivamente, ela praticamente sumiu, isso lá no começo da era de Fernando Collor, desse presidente, que acabou com a Embrafilme e com as políticas de incentivo ao cinema, ao audiovisual, lá no começo dos anos 90. Bem, mas isso mudou bastante agora, como tu disseste, a gente está com um filme que, na verdade, ele ainda não está... ele está ele foi o indicado pelo Brasil para disputar uma vaga, né, nessa categoria de filme internacional no Oscar. Vai ter mais umas duas eliminatórias, digamos assim, não é exatamente eliminatórias, mas pré-seleções antes da listagem de 5 títulos, e a gente está torcendo muito por Retratos Fantasmas, que é um documentário incrível, está em cartaz ainda no Brasil, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, que é um dos cineastas mais interessantes, mais criativos e instigantes que a gente tem. E ele também um crítico de cinema, o que nos enche de orgulho para quem trabalha com essa reflexão a respeito de filmes. É um crítico de cinema que se transformou em cineasta, como muitos outros grandes já foram. Não necessariamente quem é um crítico vai saber dirigir ou vai fazer filmes bons, mas muitos já fizeram, como François Truffaut, Jean-Luc Godard na França, né? São ídolos. Bem, e o Kleber é um desses expoentes do pensamento cinematográfico, mas também da prática do cinema. E eu acho que sim, respondendo mais objetivamente a tua questão, eu acho que ele está num caminho certo. Não existe, na verdade, apenas um caminho certo, e talvez nem, se a gente for ser detalhista, talvez nem certo. Existem caminhos a serem trilhados que eventualmente podem até dar muito certo e podem acabar não sendo se mostrarem os mais adequados, mas talvez por uma circunstância que vá contra, inesperada, e determinado caminho não ter funcionado. Mas eu acho que sim, nós estamos com como eu disse, uma produção muito interessante, variada, que enfrenta, eu estava falando no começo aqui da resposta, a respeito das questões que são conjunturais e que extrapolam a produção em si, mas que são determinantes para que se consiga ter filmes e produtos audiovisuais. A gente está passando por um momento bastante complicado para o cinema, para cinematografias nacionais do planeta, eu diria assim, não apenas a brasileira, que é
especialmente aqui no Brasil, mas não apenas aqui, uma dominação praticamente colonialista mesmo, de um certo cinema único feito em Hollywood, feito nos Estados Unidos, que ocupa números, porcentagens escandalosas dos espaços de exibição no país. Mais de 85% a 90% dos cinemas são ocupados pelo produto estrangeiro, e estrangeiro especificamente hollywoodiano. Estou falando do filme francês, ou italiano, ou argentino, chileno, que podem passar. É um monopólio, é uma monocultura. E o cinema brasileiro nunca, poucas vezes na sua história, se viu tão diminuído na sua presença nas telas. Isso é bastante preocupante. A época da estreia, por exemplo, de Barbie e Oppenheimer, que estrearam no mesmo dia, a dominação foi algo incrível. A Ancine, que é a Associação Nacional de Cinema, que cuida de uma série de questões relativas à política do audiovisual, estima que no Brasil existam cerca de 3.400 2.400 salas de cinema atualmente, 2.100, algo assim. Bem, dessas 700 estavam sendo ocupadas por Barbie e Oppenheimer, e outras com filmes que já estavam em cartaz antes hollywoodianos, como Missão Impossível, acho que era 1.000 com 400, 1.000 com Barbie, 400 com Oppenheimer, e aí sobravam menos de 700 salas para serem divididas com todos os outros filmes, inclusive os brasileiros. Então, a presença de público do cinema brasileiro nos cinemas para ver filmes brasileiros está muito baixa, menos de 10%. Nós já tivemos quase 20% da ocupação das salas com filmes brasileiros, agora é menos de 10%. E o arrecadado em bilheterias também é absolutamente irrisório. Então, isso é bastante preocupante e que, de alguma maneira, sim, influencia na qualidade, de algum modo, vai influenciar na qualidade do cinema, ou pelo menos na percepção que a sociedade tem do cinema brasileiro. Se as pessoas não veem os filmes, não tem nem como ter alguma opinião minimamente positiva de algo que elas desconhecem. Então, tu diria que um dos maiores desafios de fazer parte do cinema brasileiro é a influência que o cinema americano tem com a gente aqui, né? Então, tem algum outro desafio, assim, de fazer parte da arte do entretenimento além disso? E desafios são vários, mas eu acho que esses desafios são efetivamente determinantes. A luta que se faz agora é pela volta regulamentar de uma cota de tela, que é algo que o Brasil há muito tempo sempre teve. Em alguns momentos foi mais respeitado que em outros. As porcentagens dessa cota de tela são variáveis, sempre variaram. Essa cota de tela significa que os exibidores têm que ter uma porcentagem X de filmes brasileiros sendo exibidos permanentemente. Isso é uma lei. Bem, essa lei ela é renovada periodicamente, e ela não foi renovada em 2021. Já não estava sendo muito seguida, né, porque a fiscalização não estava dando conta, mas estava interessada também em fiscalizar. No governo anterior, nós sabemos, a cultura, a arte e o audiovisual muito particular foram esquecidos e mesmo hostilizados pelo governo. Bem, então não havia uma fiscalização, e efetivamente caducou a lei em 2021, não foi renovada, e nós estamos a descoberto
nesse setor. Quer dizer, os exibidores, as salas, não têm mais obrigatoriedade de passar filmes brasileiros. E os filmes brasileiros, quando passam, eles ficam em salas menores, ocupam apenas 1 ou 2 horários da programação e, normalmente, os primeiros horários, 2 da tarde, 15 horas, 17 horas no máximo. Então, realmente é esconder um filme. E aí um outro desafio que tem a ver com esse, porque afinal, e eu tenho falado bastante aqui, eu falo muito em audiovisual, não apenas em cinema, porque afinal os outros produtos audiovisuais, que não apenas filmes, fazem parte dessa economia, desse universo, né, de produção do audiovisual, cada vez mais. E então as plataformas de streaming e suas legislações, suas regras, porque não há uma legislação ainda que contemple, que regularize esse mercado apropriadamente aqui no Brasil, e também é um outro espaço em que o produto audiovisual brasileiro tem bastante dificuldade de se impor e que deveria estar mais receptivo a filmes, séries, documentários, produções audiovisuais brasileiras e também a atuação dessas plataformas de streaming, dessas empresas de distribuição, seja qual a maneira de VOD, né, Video on Demand, de conteúdo audiovisual, elas têm que também reverter uma porcentagem, elas teriam que reverter uma porcentagem dos seus lucros e encaminhá-los para um fundo que ajudasse a financiar a produção de audiovisual aqui no Brasil. Isso também é outra frente que as entidades ligadas ao setor vêm trabalhando para tentar, junto ao Congresso e outras instâncias regulamentadoras, fazer com que eles sejam obrigados e que haja efetivamente uma legislação específica que dê conta dessa reciprocidade, né, da atuação dessas empresas, que são multinacionais, e que em outros países, como a França, já citada aqui, isso é levado bastante a sério e com índices que são significativos, que fazem com que os lucros dessas empresas também ajudem a fomentar a produção de filmes, séries e outros produtos audiovisuais nesses países. Uhum. Ao teu ver, qual é a importância do evento aqui, o Journ On, o que tu vai participar, para os acadêmicos e futuros jornalistas críticos, cinematográficos, enfim? Eu acho sempre esses encontros absolutamente fundamentais, produtivos e necessários, porque a gente fica muito... quando a gente é acadêmico, quando a gente é estudante, está no ambiente da universidade, por mais que a gente tente estar informado, estar próximo do universo da atividade profissional da nossa área, né, do jornalismo, a gente não tem os contatos, as visões, os universos, e os diálogos não costumam ser, pelo menos, tão próximos assim e que consigam levar essa realidade profissional para dentro das academias, né, das universidades e mostrar como é que está o panorama do lado de fora. Que, na verdade, ele está sempre e cada vez mais, agora agora não, já faz um bom tempo isso, mas a chegada da internet e do digital e dos 2.0 e 3.0 em termos de desenvolvimento de novas tecnologias e plataformas de comunicação, bem, isso faz com que a realidade aqui fora do mundo profissional no jornalismo seja cada vez mais dinâmica e mudando frequentemente. Então, eu acho super importante trazer algum panorama do que está acontecendo mais ou menos nesse momento, da mesma forma como eu acho fundamental também para um profissional que está atuando e que está afastado
da academia, e normalmente já com uma diferença geracional com a maioria dos estudantes, entender quais são as percepções, as expectativas, as realidades, as bagagens, né, culturais e profissionais que essas novas gerações vão trazer para o mercado. Porque cada vez mais o mercado também se espelha nessas realidades de novas gerações, novas percepções, como eu disse, backgrounds, e é importante para quem está no mercado se atualizar. As mudanças são muito rápidas, os paradigmas se avançam e tomam caminhos, às vezes, inusitados para nós e desconhecidos, e é preciso, sim, ter esse contato e não serem universos tão estanques assim. Então, eu acho que para todo mundo é super bacana e estimulante essa troca de experiências aí, de visões especificamente aí do nosso universo do jornalismo. Finalizando, então, conversamos sobre várias áreas da comunicação que tu já atuou e ainda atua hoje em dia. Qual a dica que tu daria para aqueles que querem seguir o mesmo caminho que tu? Eu tenho uma dica que não é exatamente uma dica, mas é uma percepção muito, muito pessoal e que eu acho fundamental, que eu acho uma qualidade que é tão essencial para um jornalista quanto outras aptidões que ele tenha que desenvolver, ou universos, ou interesses que ele tenha que estar atento. Para mim é manter a capacidade de permanentemente estar curioso, estar querendo buscar o novo, o não conhecido, o que muitas vezes, inclusive, vai até de encontro, não ao encontro, de encontro do que a gente pensa, do que a gente entende ou do que a gente gosta. É um exercício de desprendimento, eu acho, de abnegação, que eu acho que, na verdade, vale para tudo na vida, em qualquer profissão. Mas eu acho fundamental para o jornalismo, e muito particularmente para o jornalismo cultural, que é a área que eu trabalho. Isso pode parecer, para mim, é absolutamente óbvio o que eu estou falando, e pode parecer algo que é um fato dado. Eu acho que, poxa, quem faz jornalismo é curioso, é instigado a procurar o novo. Em tese, sim, mas nem sempre assim. Eu tenho, por experiência própria, conheço muita gente que até hoje trabalha assim, gente que eu conheci no passado, etc., e que não tem essa curiosidade, pelo menos não tão assim, à flor da pele, tão pulsante, latejante, como eu acho que deve ter. E, como eu disse, para mim é uma condição incontornável para quem quer trabalhar com arte, com cultura. Uhum. A gente tem que estar sempre se dando conta ou tentando ter em mente que o que a gente pensa, o que a gente conhece, toda a nossa formação cultural e gostos adquiridos, conhecimento sedimentado ao longo dos anos, ele é importantíssimo. Ele é fundamental. Sem isso, obviamente, você fica, né, tateando no escuro. Mas ele não é uma garantia de que está tudo compreendido, que você consegue entender o mundo que está aí a partir desses pressupostos, desses conceitos já sedimentados. É preciso também ter um pouco de desprendimento, de largar isso de lado e aceitar, às vezes, uma manifestação, uma expressão, ideias que, como eu disse, vão em choque com o que a gente pensa. E a gente tem que tentar ser o menos reativo daí possível diante desse tipo de situação, porque senão a gente não aprende mais.
A gente fica estagnado naquele conforto daquelas ideias que a gente já tem segurança. Eu acho que é isso é bom, isso é válido, isso não é, isso é ruim, isso tem qualidade, isso... E aí a gente fica... envelhece e fica caquético e caduca, né? Então, a gente não consegue mais entender e se comunicar com outros universos, com outras formas de pensar, com outras formas de se expressar. E, como eu disse, quem trabalha com arte, com cultura, tem que estar sempre aberto ao inusitado e para poder estabelecer diálogos. A gente pode até nem compreender, no final das contas, e pode até não gostar, né? Óbvio, nem tudo que é feito a gente gosta, ou tem valor mesmo, assim, talvez do ponto de vista estético, cultural, mas assim a gente tem que escutar e tentar entender. Se a gente já se fecha nas nossas certezas, aí não tem caminho. Então, em suma, curiosidade, gente, sabe, espírito desabrido, né, desarmado para as novidades, senão a gente vai ficar envelhecido. Isso acontece muito, não precisa ser gente velha que nem eu. Jovens também, às vezes, já têm uma cabeça bastante envelhecida, porque não se abrem a conhecer outros universos, seja o que veio antes, ou seja o que é diferente da visão que ele tem das coisas. Roger, agradeço muito a tua participação e o tempo que tu cedeu para conversar aqui com a gente. Eu que agradeço a conversa, foi ótimo, é sempre bom essa troca, como eu falei antes. Muito obrigado. Muito obrigada. No primeiro bloco, o meu colega Jackson Batista conversou com o professor e coordenador Alisson Coelho, responsável pelo evento Journey On, que aconteceu nesse segundo semestre. E nessa segunda parte, eu conversei com o convidado Roger Lerina, jornalista e crítico de cinema. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção é de Jackson Batista e eu, Ana Maldaner, com orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcaston Revista Fevale, para acompanhar nossa rotina de redação. Muito obrigada e até a próxima!